Bom dia, amigos do canal Fé Ativa, que o nosso Deus e bendito Pai abençoe a cada um de vocês poderosamente em mais este dia que se inicia, em mais este dia que o Senhor nos concede. Mais um dia que o Senhor nos concede para experimentarmos o seu grande poder, a sua grande misericórdia, o seu grande amor. Olha, até alegra o coração só de falar nessas coisas, sabe? Alegra, pelo menos o meu coração, só de falar que Deus é misericordioso, porque Ele realmente o é. Ele é tudo isso e muito mais além da nossa imaginação, sabe? A bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus são maiores do que o nosso entendimento humano possa alcançar. E esse Deus bendito é o nosso Pai. Ele não é simplesmente Deus, Ele é Pai, Deus Pai, um Pai que se importa com cada um dos seus filhos, um Deus que quer suprir a necessidade de cada um dos seus filhos. Agora, é claro, nós como filhos temos que nos comportar como tal, tá bem? Agradando ao nosso Pai, honrando ao nosso Pai e obedecendo a sua palavra. Filho rebelde, ou seja, uma pessoa que está em Cristo, mas não obedece ao Senhor, desculpe a expressão que vou usar, só toma na cabeça, só leva pancada, vive se lascando. Por quê? Porque não se comporta como filho, né? Um filho não é apenas alguém gerado pelo pai. Nós fomos gerados pelo pai, né? Agora, temos que honrar isso que Deus fez por nós, né? Obedecê-lo, agradá-lo, e aí, filho, a vida realmente se torna uma grande vitória, tá bem? Hoje vamos falar sobre inveja, sobre como lidar com pessoas invejosas e qual é o resultado da inveja na vida de uma pessoa que tem inveja, né? A pessoa invejosa corre um sério risco de muitos problemas e muitas maldições. E a pessoa que é o alvo da inveja, o que acontece com ela? Você, por exemplo, é uma pessoa invejada? Ou seja, as pessoas têm inveja de você? Ou você é aquela pessoa que tem inveja de alguém? Vamos falar disso já já. Antes, porém, por favor, já deixa o like para o canal, aperta o joinha, inscreva-se em nosso canal se você ainda não o fez, ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo e, se você desejar, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo para escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e, claro, vamos orar por todas essas pessoas aí. Ok? Muito bem. Olha só, inveja. O que é inveja, hein? Bom, inveja, ela tem algumas definições. Por exemplo, uma definição é desgosto e amargura pela felicidade do outro, pelo progresso que o outro tem, sabe? A pessoa fica desgostosa em ver o outro feliz. Essa é uma definição de inveja, né? Uma outra definição de inveja é desejar ter o que o outro tem. Acontece muito isso daí, né? Uma mulher deseja ter o marido da outra, um homem deseja ter o trabalho que ele tem, o posto que ele tem. Então, inveja é uma coisa simplesmente diabólica. E inveja, gente, é uma coisa que existe desde que Satanás virou Satanás, né? Satanás, ele nem sempre foi mau. Ele nem sempre foi o diabo, né? A Bíblia mostra que antes de se tornar esse ser perverso, ele era um querubim ungido, um anjo super poderoso, né? Capacitadíssimo, mas até o dia que ele teve inveja de Deus. Ele quis ser como Deus, ele quis ter o trono de Deus. Olha aí a definição de inveja se aplicando aí, né? Então, a inveja, a origem dela é Satanás, tá? Então, Satanás é o autor da inveja. Agora, existe, infelizmente, nesse mundo. E desde que Adão pecou, né? Adão pecou, quando ele pecou, ele acabou surgindo nele a natureza de Satanás. E essa natureza passou para todos os homens. Então, por isso que neste mundo tem tanta inveja e uma coisa destrutiva, tanto para quem tem, quanto para a pessoa que é o alvo da inveja. Mas há como a gente se proteger disso? Claro que há, lógico. Primeiramente, a primeira proteção contra a inveja é você nunca ter inveja de ninguém.
Por favor, não faça isso, não tenha inveja de ninguém. A Bíblia fala para você não ser uma pessoa invejosa. Por exemplo, eu vou ler para você aqui, olha, Gálatas no capítulo de número 5, no versículo de número 26. Olha o que o Espírito Santo diz para a gente, para nós que estamos em Cristo. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ou seja, a orientação aqui é não devemos ter inveja de ninguém. Então, a orientação do Espírito Santo aqui é que a gente não se deixe dominar pela inveja, não fique tendo inveja pelo que o outro tem. Se uma pessoa é mais usada por Deus do que você, não tenha inveja da pessoa. Dê glória a Deus porque alguém se submete a Deus e aquela pessoa vai ser bênção para você, não é? Se alguém tem um dom do Espírito Santo que você não tem, não tenha inveja, por favor, né? Se alguém faz mais na obra do que você, não tenha inveja, não tenha inveja de ninguém. Por que que a Bíblia diz para não ter inveja? Olha só o que diz o livro de Provérbios no capítulo 14, versículo 30. Olha que impressionante. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Esse texto aqui fala que a inveja pode levar a uma doença grave. E é verdade, porque a inveja ela não é um simples sentimento. Ela é algo maligno, é algo que nasce, que tem origem em Satanás. E Satanás nunca produz nada de bom. Satanás, como o Senhor Jesus ensina, ele só vem para roubar, matar e destruir. Porque a inveja é um sentimento demoníaco, então ela mata e destrói. É verdade, a pessoa que tem inveja, ela pode ficar com graves problemas de saúde. Você já ouviu o caso de alguém ficar com câncer, por exemplo, de tanta inveja que tem? Porque a inveja corrói, a inveja destrói a pessoa, né? Então, meu amigo e amiga, quando você perceber que você está ficando amargurado, desgostoso, em ver a felicidade de uma outra pessoa, imediatamente peça perdão a Deus, peça misericórdia para o Senhor, peça para o Espírito Santo ajudar você a arrancar isso do seu coração, senão você vai estar em maus lençóis, senão você vai poder adquirir uma doença aí que você de repente fala, nossa, como é que apareceu isso em mim? A origem foi a inveja. E a inveja tem origem em Satanás, e doença é de Satanás, entendeu? Então a questão é essa, não deixe se dominar pela inveja, não faça isso, tá bem? Muito bem, eu sei que às vezes você pode até pensar assim, pastor, tudo bem, eu não tenho inveja de ninguém, mas as pessoas têm inveja de mim. E aí eu percebo que quando as pessoas têm inveja de mim, quando eu percebo que alguém tem inveja, a minha vida começa a ficar amarrada, pastor. E como é que eu faço? Bom, primeira coisa, você tem que entender o seguinte, não há como evitar que as pessoas tenham inveja de nós. Não tem como evitar. Eu vou orar a Deus, Deus, faz aquela pessoa parar de ter inveja de mim. Não, isso aí não funciona, porque a pessoa tem livre-arbítrio. Se ela quiser continuar tendo inveja, ela tem. Mas o que a gente pode fazer então? Vamos ver aqui um texto que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 26, a partir no versículo 12, que fala a respeito de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Isaac era um homem de Deus, confiava em Deus e obedecia a Deus, por isso ele prosperou. Olha o que diz a Bíblia a respeito dele e o que aconteceu com ele, porque também na época dele já havia pessoas invejosas. Olha só, Gênesis 26, versículo 12. Semeou Isaac naquela mesma terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, quer dizer, Isaac, né? Isaac ficou rico, né? Prosperou, ficou riquíssimo. A bênção de Deus enriquece mesmo. E aqui está falando de riqueza material, viu, gente? Não tenta espiritualizar, rico de fé, rico de alma, de amor. Não, aqui era rico de dinheiro mesmo, né? Dinheiro naquela época, como nós conhecemos hoje, não tinha. Tinha prata, tinha bens, tinha ouro, né? Riquíssimo. O homem ficou milionário em termos de hoje. Diz a Bíblia o seguinte também: possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Olha aí, desde aquela época, todos os que servem a Deus e que estão sendo abençoados por Deus são invejados. Isso não tem como evitar, filho. Aconteceu até com Isaac, não tem como evitar. Com Jesus aconteceu. Os fariseus tinham inveja de Jesus, gente.
Os judeus que não queriam reconhecer Jesus tinham inveja de Paulo. Então a inveja sempre existiu, principalmente partindo daqueles que não têm Cristo em direção àqueles que têm. Então, quando você começa a crescer, a ser abençoado por Deus, a inveja vem mesmo. E tem pessoas que vão além de ter simplesmente um sentimento de inveja. Tem pessoas que fazem coisas ruins por causa da inveja. Olha só o que diz com esse pessoal que tinha inveja de Isaac aqui. Versículo 15. E por isso, porque tinha inveja dele, porque ele prosperava, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Olha que atitude maligna, né? Eles tinham inveja de Isaac porque ele prosperava. Por que ele prosperava? Porque buscava a Deus, né? É assim. E na terra que eles estavam todos na mesma terra, só que o único que prosperava era o Isaac, os outros não. Eles também plantavam, também semeavam, também tentavam colher, mas não colhiam o que Isaac colhia, porque Deus o abençoava. Repito para você, gente, se a gente serve a Deus certinho, anda na presença dele, sai de uma vida de pecado e entra numa vida de santidade, de sinceridade diante do Senhor, a nossa vida só prospera. E a inveja vem, não é? A inveja vem. Mas Isaac aqui, a reação dele não foi ficar com raiva daqueles que tinham inveja. Não, ele agiu como um homem de Deus. Ele sabia que a inveja deles não iria destruí-lo, porque ele confiava na proteção de Deus. Então, o que temos que fazer com pessoas que têm inveja da gente? Olha, ore por eles, não fique com raiva deles, não fale mal deles, porque muitas vezes o crente faz isso. Não devia fazer, mas faz. Por quê? Porque ele cai na isca de Satanás. Porque o diabo sabe que se você ficar com raiva de quem tem inveja de você, se você falar mal de quem tem inveja de você, se você começar a denegrir a imagem da pessoa que tem inveja de você, difamar até, você está fazendo a mesma coisa que um filho do diabo faz. Quer dizer, quando você faz isso, o diabo tem autoridade para ficar na sua vida. Aquela inveja que a pessoa tem de você começa a te fazer mal de verdade. Por quê? Porque você mesmo abre uma brecha para aquele mal entrar, para tudo ficar amarrado. Então, ore muito por aqueles que têm inveja de você, ame-os de coração, não precisa conviver, sabe? Não precisa conviver junto com aquela pessoa que vai na tua casa e fica olhando as coisas que você tem, reparando em tudo que você tem, repara na televisão nova que você comprou, repara no videogame que você comprou para o seu filho, repara no refrigerador novo que você comprou, repara no carro novo que você tem, na reforma que você tem na sua casa, repara no seu marido que você tem, ou repara na sua esposa. Essas pessoas, a gente tem que orar por elas, amá-las, mas manter longe da nossa casa, tá bom? Não precisa brigar, não precisa ofender, com todo o jeito do mundo, vai evitando. Pessoas invejosas tem que manter longe. E outra coisa, não fique falando aos quatro ventos o que você tem. Aliás, nem é necessário, porque se você começa a prosperar, todo mundo vai ver, não é verdade? Se você começa a crescer, porque Deus te abençoa, você começa a trocar de carro, compra uma casa, compra uma chácara, porque Deus te abençoou. Não é porque você roubou de ninguém, não. Você confiou em Deus, buscou, trabalhou e Deus te honrou. Deus abençoou as obras das suas mãos, você vai crescer, as pessoas vão ver. Só que quando você fala é pior. Então, nunca fique espalhando aos quatro ventos aí o que você tem, o que você conquistou. Num testemunho contado para edificação da igreja, tudo bem, aí pode ser sim, né? Mas não fique falando, principalmente para aquelas pessoas que você sabe que tem inveja de você. Ore por elas, ame-as e principalmente esteja você bem na presença de Deus, tá bem? E para finalizar aqui, olha só como é que são as coisas, né? Isaac, aqui no texto que nós lemos de Gênesis 26, por que ele prosperava no mesmo lugar que os outros trabalhavam, porém não prosperavam? Porque Deus abençoava as obras das mãos dele. Mas Isaac tinha que trabalhar. Colocava a mão na enxada e ia lá cultivar a terra. Cultivar a terra, cuidar dos animais, fazer os negócios dele. E Deus sempre dava direção, abençoava onde a mão dele tocava. Por quê? Porque ele temia Deus. Agora, muitas vezes hoje, o que acontece? Olha só, você começa a ter coisas, você começa a ter bens materiais, carro novo, o seu negócio prospera, não é? Você começa a se vestir melhor até porque você tem condições de comprar uma roupa melhor, vai passear com a família nas férias, vai passear até de avião, não é verdade?
compra uma casa nova, ou então reforma a que você tem, compra uma chacrinha para você passar o final de semana com a sua família, não é verdade? As pessoas começam a ter inveja de você. Quer dizer, elas veem o que você conquista, mas o esforço que você fez para ter, elas não veem, não enxergam. Está na cara delas o quanto você trabalha, o quanto você rala, o quanto você economiza, mas elas não enxergam isso. A pessoa que tem inveja, ela fica cegada, ela fica, eu não vou dizer endemoniada, embora existam pessoas que por causa da inveja chegam a ficar até endemoniadas. Eu sei de pessoas, já oramos por pessoas assim, fizemos a libertação. Elas não veem o que você faz e principalmente não veem a busca que você faz em Deus. Veja, você busca Deus, vai na igreja, você não anda no pecado, você é dizimista fiel, isso a pessoa não enxerga. E muitas vezes quem tem inveja de você são os próprios crentes, crente tendo inveja de crente, né? Então o crente invejoso invejando o outro, por quê? Porque o outro está crescendo, mas o crente invejoso não vê que quando o outro vai na igreja, vai para ouvir a palavra de Deus, não vai para reparar na vida das pessoas, não é verdade? Quando o crente que prospera vai na igreja, ele escuta a palavra que é pregada no altar e pratica, o invejoso não pratica, o invejoso escuta e acaba criticando até o pastor que está pregando. Não concordo porque não sei o que tem, porque não sei o que é lá, né? É assim. O que prospera está dizimando fielmente, né? Chegando no fim do mês ali, ele separa o que é de Deus, devolve com amor. Aquele que não prospera, o crente invejoso, muitas vezes, ele não dizima de jeito nenhum. Ele só sabe falar que não tem, ou então só sabe criticar o dízimo, né? É assim, gente, os invejosos são assim. Os invejosos, infelizmente, têm o dedo do diabo na vida deles. Por isso que nós temos que orar por eles. Porque nós não concordamos com o que eles fazem, né? Nós ficamos até indignados com o que eles fazem. Só que nós os amamos mesmo assim. É verdade, um crente tem amor no coração. Você pode não conviver com a pessoa, porque tem pessoas que nem tem como conviver perto, né? Nós não concordamos com o que a pessoa faz, mas há amor no nosso coração. Aquela expectativa de que um dia a pessoa possa mudar, não é? Por isso que precisamos orar por essas pessoas, não ter ódio delas, não ter mágoa delas. Devemos evitá-las quando for necessário, evitá-las, mas não deixar de amá-las, né? Ajudar quando for possível, tá bom? Como a Bíblia orienta. Fazendo desse modo, essa é a nossa maior proteção contra a inveja. E claro, né? Você tem autoridade no nome de Jesus para repreender e expelir os demônios que vêm por causa da inveja, porque a inveja que uma pessoa tem da gente é como se fosse uma espécie de alimento para aqueles demônios e eles vêm com tudo para cima da gente. Mas você já vai estar protegido porque você ora por aquela pessoa, você a abençoa, você não fala mal dela e você fica em paz. E outra coisa, não tem medo, né? Então isso já é uma barreira contra os ataques malignos que vêm da inveja. Mas quando você também sentir necessidade, você pode erguer a tua voz e dizer assim: Satanás, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Espírito de inveja, sai da minha vida. Seja repreendido agora. E esse cão imundo enfia o rabo no meio das pernas e sai da sua vida. É assim. Lide com pessoas invejosas com amor, mas com muita sabedoria, tá bom? Não abra sua vida para elas, não. Fica reservado, tá certo? Ore por elas, repito, ame-as, ajude-as se for possível, mas acima de tudo, confia que Deus é a tua proteção. Tá bem? Vamos orar então? Vamos clamar ao nosso Deus? Você gostaria de pegar um copo com água e colocar aí? No final da oração a gente abençoa esse copo com água, tá bem? Oremos ao Pai. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por este momento que o Senhor nos concede. Obrigado por esta palavra, obrigado pela direção do Senhor. Obrigado, Pai, porque se alguém tem inveja de nós, nós não somos iguais a essas pessoas. O que nós temos é aquilo que o Senhor nos deu, nos concedeu. É a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Por essas pessoas que têm inveja de nós, Pai, nós pedimos ao Senhor, tem misericórdia delas, abençoe a vida delas, que o Senhor, meu Pai, possa abençoá-las grandemente, que elas sejam libertas desse sentimento demoníaco, que elas também possam prosperar e ser abençoadas, assim como nós somos. Pai amado, Pai Santo, eu te peço por essa pessoa que está orando comigo agora, que foi vítima de inveja e que ficou tão mal, que ficou até perturbada. Então, para essa pessoa, eu oro
a Deus pedindo, Deus liberta essa pessoa, mas também me dirijo a você, espírito maligno, que age na vida dessa pessoa, essa pessoa que ficou macumbada, enfeitiçada, encantada, em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, espírito imundo mandado por inveja, sai da vida dela. Agora, sai da vida deste homem e dessa mulher, sai da vida dessa família, sai dessa casa e do negócio próprio que eles têm. Agora, sai do trabalho dessa pessoa, essa pessoa que tem um cargo na empresa onde trabalha, mas você, espírito maligno, que foi mandado para prejudicar essa pessoa, eu te mando no nome do Senhor Jesus, sai do caminho dessa pessoa agora e não volte mais. Pai, obrigado pela bênção. Cura, Pai, a pessoa que está enferma, dá provisão de trabalho para essa pessoa que está necessitada. Meu Pai, liberta essa família de todo mal, abençoa a vida sentimental dessa mulher que está orando comigo. Meu Pai, transforma o coração do marido, da esposa, do namorado ou da namorada. Faz uma obra milagrosa, meu Pai, na vida dessas pessoas. E finalizando esta oração, Senhor, te peço, abençoa esse copo com água, coloca nele o teu poder e a tua unção e na certeza absoluta da tua resposta, te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, falamos um pouquinho desse assunto, né? Inveja, não fica com medo não, tá? E fazer o quê? A pessoa tem inveja da gente, não tem o que fazer nesse sentido de impedi-la, né? Ela tem inveja quando quiser. Oremos por essas pessoas, repito, porque se elas não mudarem, como nós lemos aqui, né? A inveja é a podridão dos ossos. Essas pessoas podem pagar um preço muito caro mais para frente. Tenhamos misericórdia delas, né? E oremos por elas. Abençoemos a vida delas. Se elas não receberem, a bênção volta para a gente, tá bom? E se receberem, glória a Deus. Mais uma pessoa liberta do mal aí. Deus abençoe você grandemente. Até o próximo vídeo.